Se você está pensando em se divorciar, aqui vão três coisas que você precisa saber antes de tomar esse passo. Mas antes, meu nome é Paula Marques, eu sou psicóloga, especialista em divórcio e relacionamentos. E antes de falar para você essas três coisas, me segue aqui no canal, me segue lá no Instagram, já compartilha, já dá like aqui nesse vídeo para esse vídeo poder chegar a mais pessoas que precisam saber disso. Fica até o final. E muito obrigada por estar aqui. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: assim como você tinha ilusões sobre o casamento quando você começou lá atrás, você também provavelmente tem ilusões sobre o divórcio. Então, meu bem, se você acha que você vai simplesmente se livrar desse alecrim dourado, dessa pessoa com quem você tem dificuldades na sua vida, você se engana. A mesma relação difícil que você tem com o seu atual marido, você também vai ter com seu ex. Mas não se engane, aqui vai ser pior, porque aqui vocês vão estar em lados opostos e é possível que vocês comecem um litígio muito difícil. Minha grande recomendação é que você siga por um caminho de um bom divórcio. Então, me acompanhe lá no canal, me acompanhe lá no Instagram, eu falo bastante sobre isso, eu falo também bastante sobre como você lidar com seus filhos, mas para você derrubar essa ilusão, você precisa olhar para as evidências dessa relação. Que tipo de relacionamento você tem hoje? Você tem uma relação de manipulação, você tem uma relação abusiva, ele é uma pessoa que é difícil com você, ele é uma pessoa que o tempo todo te maltrata. Talvez você precise tomar medidas mais extremas para colocar limites nessa relação. Sim, talvez você precise chegar a medidas extremas para recorrer à justiça para a sua proteção. Então, não é apenas um divórcio que você vai sair de casa, ou então vocês vão se separar, ter duas residências, separar os bens de vocês, entender sobre a guarda, a divisão de guarda das crianças, entender sobre a convivência das crianças, os alimentos que será definido para vocês, como é que vai ser essa nova essa nova convivência, essa nova dinâmica familiar entre vocês. Esse ex talvez não queira sair da sua vida. Talvez ele continue sendo uma pessoa difícil na sua vida. E aí você vai precisar entender quais serão os limites que você vai precisar estabelecer. Então não se iluda que vocês vão ser amigos, porque se vocês não foram amigos durante a relação, vocês talvez não consigam ser amigos nesse divórcio. Segunda coisa que você precisa saber, se você está buscando divórcio para ter paz na sua vida, se o seu desejo é ter uma família feliz, se você deseja uma convivência feliz, talvez você precise primeiro enfrentar uma guerra para depois você alcançar essa paz. E talvez ela dure por um tempo, a depender de quão seja a resistência ou de quão seja a dificuldade que este seu parceiro estabeleça nessa divisão, nessa separação. Talvez esse parceiro ele tenha dificuldade em aceitar essa separação. Talvez ele tenha essa dificuldade em aceitar o que você deseja para estabelecer sobre convivência, e sobre a divisão de alimentos, né? Talvez vocês precisem ali recorrer ao jurídico, né? À justiça para estabelecer como é que vai ser essa convivência, com os filhos, quem fica com quem, se vai ser ah, guarda unilateral, guarda compartilhada, como é que vai ser a convivência, semana com um, semana com o outro, ou se vai existir uma residência fixa e depois vai ter, né, uma convivência ali, uma visitação livre. Tudo isso pode ser dificultado caso esse parceiro não esteja afim de deixar você em paz. Muitas vezes os homens, eles não estão afim de cuidar dos filhos, mas para tirar a sua paz, eles podem sim recorrer apenas a esse recurso apenas para tirar a sua paz. Então, entenda que muitas vezes você não vai poder recorrer, não vai poder simplesmente abrir mão de certas coisas para ter paz. Às vezes você vai precisar enfrentar uma guerra por seus filhos para poder alcançar a paz. Terceira coisa que é extremamente importante você ter ciência é
Seus filhos continuam sendo filhos do pai. Então, continue estimulando a convivência com o pai. E continue também estimulando esse senso de pertencimento, esse senso de amor. Seus filhos precisam de autoestima. E para você estimular essa autoestima neles, que eles se sintam felizes e com self desenvolvido, e que eles se sintam com self fortalecido, eles precisam se sentir amados, eles precisam se sentir aceitos. É esse o movimento de fora para dentro. É na infância que a gente constrói essa sensação de self. Então, eles precisam saber que o lado da mamãe é aceito e o lado do papai também. Afinal, eles são 50% papai, 50% mamãe. E eu tô falando isso não apenas para essa questão de pais separados, é para a questão também de pais quando são casados. Muitos pais ainda, né, não entendem muito essa dinâmica, mas ainda bem estamos agora em um momento dessa geração, né, novos entendimentos sobre parentalidade, sobre educação infantil, que isso já é mais difundido, esse conhecimento ele é mais difundido. Então, para que essa criança ela desenvolva uma autoestima mais fortalecida, ela precisa saber que ela é amada e aceita. Obviamente, tendo os limites bem estabelecidos, né, dentro da convivência, dentro da educação que ela está recebendo. Mas o que você precisa agora se preocupar é: papai existe na vida dela, papai ama ela e papai será sempre o pai dela. Entenda, só porque ele agora não é mais o seu companheiro, ele não deixa de ser o pai dela ou deles, tá? Não deixa mais de ser o pai de seus filhos. Então é muito importante que você também continue perpetuando essa ideia, fortalecendo essa ideia dentro deles, independente do que você entenda do que foi a sua relação, o seu matrimônio. Isso não precisa chegar ao ouvido de seus filhos. Futuramente, eles mesmos vão tirar as próprias conclusões do que foi, do que aconteceu, do que não deu certo, mas a infância, a adolescência deles não deve ser contaminada com o seu casamento. Não é sobre isso. A vida de seus filhos não tem nada a ver com o seu casamento. A vida de seus filhos tem a ver com papai e mamãe amarem eles. Então, meu raio de sol, é muito importante que você seja isso. E se você tem interesse em se tornar uma mulher fênix, essa divorciada, fortalecida, também com a autoestima fortalecida, que sabe atuar de forma saudável, que sabe ser esse adulto saudável e ter atitudes assertivas, diretivas e completamente adequadas ao contexto, me siga para mais conteúdo lá no Instagram. Se inscreva aqui nesse canal, que estarei sempre colocando aqui mais conteúdo. Dê like para também chegar para mais mulheres, para elas saberem o que fazer e o que não fazer para se reconstruir emocionalmente depois do divórcio. Um beijo.